Graças a Paz, meu irmão e minha irmã, uma boa noite para você que nos assiste nessa transmissão. Antes de começar a falar qualquer coisa, deixa eu te dar um alerta aí, não tem nada de errado, o link é esse mesmo, tá bom? O motivo de nós estarmos nessa noite dessa maneira é por conta de um problema técnico que a gente teve pela manhã na igreja. Como vocês bem sabem, o culto da manhã está sendo gravado para ser feita a transmissão à noite. E hoje nós tivemos um pequeno problema, né, na nossa gravação. A câmera acabou cortando os vídeos e a gente não conseguiu juntar tudo. Então nós vamos compartilhar a palavra hoje dessa forma. E até para nos fazer viver a palavra de quinta-feira, né? Quem nos acompanhou na quinta profética vai se lembrar da palavra que Deus nos deu sobre sermos facilitadores. O que eu falei ali, né? Os facilitadores são aqueles que veem um problema e procuram encontrar uma solução nesse problema. Então, não vai ser isso que vai nos parar. A gente vem aqui pelo menos com a palavra, não vai ter o louvor, não vai ter as orações como era no culto, né? Mas a palavra de Deus não vai deixar de ser pregada. Então, com muita alegria que eu estou aqui gravando esse vídeo, gravando essa mensagem, e eu vou compartilhar com vocês a palavra que eu preguei hoje pela manhã, lá na igreja. Você que está aí comigo, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 9. Essa nossa transmissão de hoje vai ser um pouco mais rápida do que a do culto, mas a palavra de Deus vai ser pregada, que ela possa ser abençoadora para você, que você possa estar ligado aí na sua casa para receber tudo aquilo que a palavra tem para falar com você. Mateus capítulo 9, nós vamos fazer a leitura do versículo 35 até o versículo 38. Se você não está com a sua Bíblia, eu vou te dar um minutinho para você poder pegar ela aí, para a gente poder fazer a leitura juntos. Amados, a palavra dessa noite é uma palavra que o Senhor me deu essa semana e ela é muito simples. Você vai perceber que até a divisão ela não vai ser como eu tenho feito, né? Como é prática minha. Eu gosto, vocês já devem ter notado, eu gosto de colocar um tema na mensagem, dividir em 3 pontos, isso facilita a gente aguardar. Só que dessa vez o Senhor ele soprou de uma outra forma e nós vamos compartilhar aí da palavra numa estrutura um pouco diferente. É uma palavra muito prática, uma palavra muito simples, mas eu creio que vai ser bênção para a sua vida. Mateus capítulo 9, versículo 35 até o versículo 38. A palavra do Senhor declara assim: E Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho, ou em outras versões, proclamando o evangelho do reino, curando todo tipo de doenças e enfermidades. Versículo 36. Ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então Jesus disse aos seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Vamos ter uma palavra de oração. Feche seus olhos. Senhor amado, Pai querido, te louvo nessa tarde, nessa noite, esse momento, ó Pai, que nos preparamos para receber a Tua palavra. Que o Senhor possa, ó Pai, conduzir esse tempo, conduzir esse momento. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos dá ferramentas para que a gente não pare, mesmo diante, ó Pai, dos imprevistos, dos pequenos problemas. Nada disso nos parará, Senhor. Enquanto nós tivermos um celular, uma câmera, nós continuaremos, Senhor, a gravar a Tua palavra, a pregar a Tua palavra, anunciar, Senhor, mensagem de vida para aqueles que caminham conosco, aqueles que estão, ó Pai, no nosso ciclo de relacionamentos. Te pedimos então, seja conosco nessa palavra. É a oração que eu te faço, te pedindo e te agradecendo, em nome de Jesus. Amém e amém. Amados, essa mensagem, ela é uma mensagem que fala para nós muito a respeito da forma como nós temos vivido a nossa vida. Na quinta-feira eu falei sobre os facilitadores, você pode acompanhar isso na nossa página no Facebook. E o texto desse trecho do Evangelho que a gente leu, ele fala muito sobre uma postura de Jesus diante de uma determinada situação e que deve ser a nossa postura também. Se nós somos discípulos de Jesus, se nós somos homens e mulheres que se consideram discípulos, imitadores, cristãos de verdade, nós não podemos nos dar
ao luxo, à oportunidade, a qualquer tipo de brecha para não imitar Jesus nesse quesito, nesse ponto tão fundamental. E antes de avançar para mais a fundo no texto, eu quero destacar aqui para você o versículo 35. O versículo 35 ele nos mostra uma coisa: Deus está agindo. Enquanto nós estamos aqui, enquanto nós estamos recebendo a palavra, enquanto nós estamos aqui meditando na palavra, Deus está agindo, Deus está trabalhando. Lá em João capítulo 5, versículo 17, o próprio Jesus vai dizer: olha, o Pai está trabalhando, o Pai trabalha, e eu também estou aqui servindo, também estou aqui trabalhando. Enquanto nós estamos vivendo aqui, enquanto nós estamos fazendo as coisas que fazemos, Deus também está trabalhando, e Deus trabalha na excelência de sua perfeição. Nós vemos aqui no versículo 35, logo no começo, que Jesus percorria as cidades e aldeias, todas as cidades e aldeias. Deus está trabalhando em todos os lugares. Deus está trabalhando em todos os lugares onde há oportunidade de pessoas que abrem o seu coração, pessoas que estão aflitas, pessoas que estão perdidas. Deus está trabalhando em todos os níveis. Deus está trabalhando nas casas, Deus está trabalhando nas igrejas, Deus está trabalhando nos locais de trabalho, Deus está trabalhando debaixo dos viadutos, Deus está trabalhando debaixo das marquises, Deus está trabalhando nas casas de recuperação, Deus está trabalhando nos orfanatos. Deus está agindo em todas as cidades e aldeias. Deus está trabalhando nas cidades, nas áreas nobres, nas áreas de favela, nas áreas onde as pessoas estão chorando, nas áreas onde as pessoas estão rindo. Deus está em todos os lugares. E isso para nós é um motivo de conforto, é um motivo de confiança, porque não há lugar, não há espaço em que Deus não possa acessar. Não há lugares onde Deus não possa entrar. Deus está agindo. E aí nós temos aqui detalhado no versículo 35 algumas coisas que Deus faz enquanto trabalha. A primeira coisa que nós vemos aqui, através da vida de Jesus, é que ele ensina nas sinagogas. Jesus passava por aldeias e cidades ensinando nas sinagogas. No ajuntamento dos seus filhos, no ajuntamento dos discípulos, no ajuntamento do povo de Deus, Deus ensina. Deus está levando instrução. Nós servimos a um Deus que nos ensina. Deus está pronto a dar sabedoria a quem não tem, conhecimento a quem não tem, e nós, como servos e filhos de Deus, de um Deus que ensina, precisamos ter um coração ensinável. Vai guardando aí todos esses pontos que eu estou destacando aqui. Deus está trabalhando em todos os lugares e Ele ensina o seu povo. Dentro das igrejas, Deus está ensinando. Nesse momento você está na sua casa, você não tem oportunidade de estar na igreja. Deus está te ensinando na palavra. Deus está te ensinando o que você deve abraçar e o que você deve largar. Deus está te ensinando o que você deve viver e o que você deve abrir mão na sua vida. Deus está te ensinando. Deus é um Deus que ensina o seu povo. Ele dá instrução, Ele leva aquilo que precisa educar e construir na mente, no coração dos seus filhos. Uma outra coisa que a gente vê nesse versículo 35 ainda, é que Jesus também proclamava o Evangelho. O texto em português pode dar a entender que ensinar e proclamar é a mesma coisa. Só que quando se fala aqui sobre ensinar nas sinagogas e proclamar o Evangelho, está dando ênfase aqui em dois ambientes diferentes. Ele ensina onde as pessoas já têm um conhecimento prévio, onde as pessoas já têm ali um entendimento básico. O Senhor ensina aqueles que já estão caminhando, e Ele também proclama para aqueles que ainda não conhecem. Ele também proclama para aqueles que não estão alcançados ainda, aqueles que ainda não foram alcançados, aqueles que ainda não foram salvos, aqueles que ainda estão na lama do pecado. Então Deus, Ele age e se preocupa com os que já estão, e Ele também age e se preocupa com aqueles que ainda não estão. O nosso Deus, Ele passa, Ele trabalha em todos os lugares, em busca daqueles que já estão servindo, para ensiná-los, para aumentar o conhecimento, aumentar a sabedoria, aumentar o preparo. E Ele também se preocupa em
naqueles que estão lá fora, o filho que está em casa e o filho pródigo que está perdido. Deus trabalha o tempo todo e Ele tem essa preocupação. E uma terceira e última coisa que a gente vê, a quarta e última coisa, perdão, que a gente vê no versículo 35 é que Jesus curava todas as doenças e enfermidades. Até brincava lá de manhã, né? O nosso Deus, ele não é especialista de uma área, ele não é oftalmologista, ele não é podólogo, ele não é nutricionista, ele não é especializado só em curador de cabeça ou só dor no braço. Nosso Deus cura todas as doenças e enfermidades. E quando nós falamos todas as doenças e enfermidades, falamos em todos os níveis também: doenças físicas, doenças da emoção, doenças do espírito. O nosso Deus, ele cuida de nós integralmente. Jesus não tinha uma limitação de área que ele não pudesse tocar, que ele não pudesse mover, que ele não pudesse agir. Então essas três coisas que vemos aqui, ensino, proclamação e cura, é algo que faz parte do trabalho de Deus, da ação de Deus por todos os lugares que Ele percorre. E nós precisamos crer nessas três verdades. Nós precisamos ser um povo que acredita que há instrução para receber, que há instrução para crescer ainda mais, que há uma mensagem de salvação para quem está lá fora, que há uma mensagem de resgate para quem está afundando na lama do pecado, e que há cura para quem sofre, a cura para quem está perdido, a cura para quem está querendo morrer, a cura para quem acha que a vida já não faz sentido nenhum, a cura. O Senhor está pronto para curar em todos os níveis. Nosso Deus é um Deus que age. Pastor, por que nós estamos destacando isso no início dessa mensagem? Por que nós estamos destacando essas coisas que o Senhor destacou? Porque isso vai refletir diretamente no estilo de vida que nós escolhemos viver. O meu estilo de vida, o seu estilo de vida, ele precisa estar em concordância com essas três coisas. Se você acredita que Deus é um Deus que ensina, você precisa ter um coração ensinável. Você precisa ter um coração também disposto a compartilhar. Se você crê que Deus está preocupado com os perdidos, você também tem que estar preocupado com os perdidos. Eu também tenho que estar preocupado com os perdidos. E se eu creio que Deus tem cura para todas as doenças e enfermidades, eu preciso viver de uma maneira em que eu possa ser resposta de Deus para toda e qualquer situação. E entender que Deus está cuidando de todas as lutas da minha vida. E entender também que não há impossível para Deus na vida das pessoas que eu amo e tenho orado por elas. Não há obra que Deus não possa fazer. Não há. E a nossa vida ela tem que estar em concordância com isso. Nós precisamos ser um povo que crê na mensagem que recebe. E eu falava isso uma vez na igreja: crer não é apenas saber que Deus pode fazer, mas é estar sintonizado nisso, é estar ligado, conectado a isso, para que isso seja uma verdade vivida na minha vida. Crer não é uma atividade apenas intelectual, mas é também algo vivido, algo experimentado. E o texto segue aqui. Agora eu quero ir um pouco mais a fundo com você. Versículo 36 da palavra do Senhor, que diz assim: ao ver as multidões, agora eu quero chamar você a ter uma leitura que é atenta comigo nesse texto. Ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então Jesus aqui, ele se depara com a multidão. E aí uma informação para você: esse texto, ele encerra um bloco que começa lá em Mateus capítulo 4, versículo 23. O versículo 23 do capítulo 4, você vai perceber que ele é igualzinho, muito parecido com o versículo 35 que a gente leu aqui de Mateus 9, que Jesus passava por cidades e aldeias, ensinando a palavra e curando enfermos. E ali naquele momento marca um estágio importante na vida de Jesus, que nós podemos chamar de Jesus e a multidão. No 4:23 isso começa. Jesus se depara com a multidão, ele olha a multidão, ele se depara com uma multidão que o procura em busca de respostas que ele pode dar.
E aí, ao longo do texto que vai passando ali, Jesus é como se ele descesse dali, da visão panorâmica da multidão, e passasse a conhecer a realidade particular das pessoas. Aqui é multidão, vamos chamar assim, aqui é o atacado. E aí, no decorrer dos outros textos, Jesus desce e vai para o varejo. Aqui é multidão, aqui embaixo a multidão ganha nome. Aqui é José, aqui é Maria, aqui é Chico, aqui é Francisco, aqui aqui as pessoas ganham nome, aqui é a particularidade, a singularidade. E aí quando a gente chega aqui em 9:35 ao 38, Jesus volta aqui para cima, onde ele observa novamente a multidão e ele enxerga uma coisa: a multidão ainda tinha uma forte aflição e cansaço dessa vida. A vida nesse mundo é uma vida dolorosa em muitos aspectos, e para muitas pessoas a vida é algo totalmente doído, duro, não há prazer. Eu não sei se você já conviveu com pessoas assim, ou se você já foi essa pessoa que em um determinado momento você acordou e não tinha sentido de viver, não tinha mais vontade de viver. Amados, pessoas aflitas e exaustas, como diz aqui esse texto. E note uma coisa, ele usa aqui palavras, ele usa aqui um cenário do ambiente pastoril, do ambiente de pastor de ovelhas, do cuidado de animais, ovelhas. E quando ele chama aqui o povo de ovelhas que não tem pastor, e ele fala que esse povo estava aflito e exausto, é como se aquele povo estivesse ferido de morte. Aflito significa machucado, ferido de uma maneira profunda. E exausto é o abatimento, a ovelha caída no chão. A ovelha é um animal que não se defende. A ovelha não é um animal que ataca, ela não é uma grande caçadora, ela não é uma onça, ela não é um lobo, ela não é uma pantera, não é um leão. A ovelha é um animal frágil. E aquela multidão estava ferida de morte, elas estavam extremamente enfermas, doentes, e estavam abatidas, não tinha para onde ir, estavam prostradas naquela vida. E assim como naqueles dias, amados, hoje também nós nos deparamos com pessoas que estão feridas de morte na sua vida, estão machucadas no profundo, e nós precisamos ser resposta de Deus para essas pessoas. Talvez hoje você seja essa pessoa, mas talvez hoje você seja alguém que pode ser resposta para esse tipo de pessoa. Há dois tipos de maneira de vivermos a nossa vida: fechados no nosso próprio mundinho, achando que tudo gira em torno de nós mesmos, e aí a gente olha para o nosso próprio umbigo, a gente fica só olhando assim para baixo, tudo gira em torno de nós. Então, aí eu faço uma pergunta para você: o que tem feito você sentir compaixão, ou seja, o coração apertado? Que é quando a palavra diz que Jesus se compadeceu da multidão, diz aqui que Jesus sentiu o coração dele apertado, aflito, partido, de ver aquela multidão machucada. Mas hoje, assim como naquele tempo, existem pessoas que só sentem essa dor no coração com relação a elas mesmas. Sentem o coração apertado e partido porque elas foram feridas, porque elas perderam coisas, porque elas foram injustiçadas, e aí tudo gira em torno delas mesmas, estão fechadas no seu próprio mundinho. Ficam com o coração partido porque a tela do celular trincou. Ah, meu Deus, meu celular trincou. Ah, meu Deus, o meu carro arranhou. Ah, meu Deus, a roupa rasgou, a roupa manchou, perdi aquela blusa que eu gostava. Tudo gira em torno delas mesmo. Pessoas fechadas no seu próprio mundinho. E quando nós, discípulos de Jesus, caímos nesse erro, nós somos como o sal que perde o sabor. Nós nos tornamos inúteis. Porque, amados, nós não fomos chamados para ficar olhando para o nosso próprio umbigo apenas. Às vezes a gente precisa tomar um chacoalhão de Deus para levantar a nossa visão. O Senhor Jesus não quer que a gente fique andando assim. Porque quando a gente fica andando olhando para baixo, a gente bate a cabeça, a gente se machuca. E aí a gente fica reclamando: ah, Deus, a vida está muito dura, eu bati a cabeça, eu estou me machucando. Amados, é tempo de olhar para frente. É tempo de olhar ao redor, é tempo de observar o que tem ao redor de nós para saber: Senhor, tem pessoas sofrendo, tem pessoas angustiadas. E aí hoje pela manhã eu até falava sobre isso, até essa
questão ela é complicada e nós precisamos tomar cuidado pelo seguinte: existem pessoas que olham para o sofrimento dos outros para dizer assim, né? Olha, tem gente sofrendo mais que eu. E até isso pode ser um olhar egoísta, não é verdade? Que eu posso olhar, olha, tem gente sofrendo mais que eu. O meu celular trincou a tela, mas tem gente que o celular caiu na privada e parou de funcionar. Ufa, ainda bem, eu não sou o pior do mundo. E aí continua vivendo, continua sendo egoísta. Mesmo olhando para o problema dos outros, continua sendo egoísta. Nós devemos olhar o sofrimento dos outros para enxergar, olha, tem gente sofrendo mais que eu não posso ficar aqui murmurando, eu não posso ficar aqui parado, eu não posso ficar aqui só reclamando das coisas, tem gente sofrendo mais do que eu tenho que ser grato pelo que eu tenho e ir ao encontro dessas pessoas, ser resposta de Deus na vida dessas pessoas. Amados, é chegado o tempo de parar de perder tempo. Vou repetir essa frase, é chegado o tempo de parar de perder tempo, de ser bênção na vida de alguém, de se levantar, de tomar uma postura. Nós estamos agora aí num período de pós-isolamento, onde muitas pessoas, de pós-pandemia, estamos chegando nesse ponto, as coisas vão passar uma hora e muitas pessoas vão ficar extremamente marcadas por esses dias. Pessoas estão entrando em depressão, pessoas estão perdendo seus empregos, casamentos estão sendo desfeitos, pessoas estão aí se ferindo em vários âmbitos. E nós precisamos fazer algo, nós precisamos estar posicionados, nós somos o povo de Deus, nós somos levantados para fazer a diferença. O mundo que nós vivemos é um mutilador de alegrias, e aí as pessoas estão aflitas, as pessoas estão exaustas. Jesus se compadeceu delas. Se compadecer da pessoa é olhar para a dor dela e sentir aquela dor no sentido do seguinte: olha, se eu posso, eu quero tentar ajudar ela de alguma maneira, eu quero ser bênção na vida dela de alguma maneira. Senhor, o que eu posso fazer por essa pessoa? Eu não quero ser indiferente. E aí, como que a gente vive isso? Vai depender da maneira como você vê as coisas. Olha só ainda no versículo 36 o que diz aqui: ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas. A compaixão, você vai sentir compaixão de acordo com a maneira em que você vê as pessoas. Jesus viu e se compadeceu. E aí eu quero destacar aqui pelo menos quatro maneiras de você ver as coisas. 4 maneiras, fiz assim, né? Assim é 8, né? 4 maneiras de você ver as coisas. A primeira delas é o olhar descompromissado. O olhar descompromissado, você passa, olha e... você olha a pessoa, você olha para as coisas. Eu até brincava com o pessoal lá hoje de manhã, né? É como você vai no shopping e aí você passa na frente da loja, você está olhando, é um olhar descompromissado. Você não precisa comprar calça, você não precisa comprar tênis, você não precisa comprar uma camisa, só que aí você fica olhando, é um olhar descompromissado. E aí vem o vendedor, né? Posso te ajudar? E aí a gente ainda, né? Não, eu só estou olhando, né? A gente tem esse olhar descompromissado para muitas coisas, mas infelizmente tem momentos em que nós temos esse olhar descompromissado para pessoas. A gente vê necessidade, a gente olha e consegue ver, só que o olhar é totalmente descompromissado, é totalmente indiferente. E esse olhar, ele não causa mudança, muito pelo contrário, às vezes ele cauteriza ainda mais o nosso coração. O coração vai ficando cada vez mais duro, porque a gente vai se acostumando a ver a dor e aquilo vai se tornando normal. Tem gente que sofre. E ainda pega aquele texto, né, de que Jesus fala: aos pobres sempre tende convosco, e aí usa esse texto ainda como desculpa, né? Ah não, vai ter sempre vai ter pobre. Ah não, sempre vai ter gente passando necessidade. Não, isso aí faz parte. Amados, a gente não pode ter esse tipo de olhar. Há um outro tipo de olhar também, que é a vista grossa. A vista grossa, ela é parecida, mas a vista grossa, eu vejo um problema, eu vejo algo que está fora do lugar, e aí eu simplesmente vou fingir que não tem nada acontecendo. Ah, tá legal, deixa quieto, não tem problema não. Às vezes a gente está vendo a pessoa indo para o buraco. Ah não, porque a vista grossa, muitas das vezes, nos faz fugir do conflito. Ah não, mas se eu falar, a pessoa vai ficar chateada comigo, vai virar a cara para mim. Não, deixa para lá, e aí vamos continuar amigo. Ah não, faz uma vista grossa aqui. E às vezes a gente vai fazendo vista grossa dentro de casa, a gente vai fazendo vista grossa no trabalho, a gente vai fazendo vista grossa na igreja, a gente vai fazendo vista grossa com nós mesmos, e aí a gente também faz vista grossa com pessoas que estão sofrendo. Vista grossa eu vejo, e aí eu
Ah, não tem problema não. E aí chega pra pessoa, ih, meu camarada, tudo tranquilo e tal, e ignora totalmente os problemas dela. Evita até perguntar se tá tudo bem, né? Não, tá tudo bem, não vou perguntar isso não, senão ele vai falar que tá com os problemas dele, não quero não. Esse é um outro tipo de olhar que nós não podemos ter. Esse tipo de olhar não gera compaixão. Esse tipo de olhar é um olhar egoísta, porque está mais preocupado com nós mesmos. Eu faço vista grossa porque eu não quero ficar mal com a pessoa, sabe? A pessoa está indo para o buraco, eu estou vendo o buraco ali. Tem um outro tipo de olhar, o terceiro, que é ver além da realidade. Esse aqui também é muito comum. Se tem no primeiro o descompromissado, a vista grossa, o terceiro ele vê o que não existe. Ele vê uma situação, ele vê uma coisa e ele já começa a criar coisas, já começa a imaginar outras coisas, e aí começa a criar preocupações. Às vezes a gente fica assim também, né? Eu lembro que uma vez eu estava conversando com um amigo e a gente estava falando justamente sobre isso lá na faculdade, que às vezes a gente via uma reação do professor, e aí aquela reação foi uma reação normal, às vezes o professor estava na pressa e a gente já começava a ficar preocupado. Ih, rapaz, será que o professor está chateado com a turma? Será que o professor está chateado? E aí já ficava preocupado, que será que ele vai descontar na prova? E aí, coisa de aluno, né? E aí, às vezes a gente vê as coisas e fica criando o que não existe, sabe? Um tipo de olhar que não gera compaixão, mas que gera preocupações além da realidade, né? E preocupações voltadas para nós também, e isso nos coloca muito mais na defensiva do que atuante. Esse é um tipo de olhar que nós também devemos fugir, mas eu quero destacar aqui o quarto olhar, que é o olhar que Jesus tem nesse texto, que é o olhar de cuidado. Existem várias maneiras de você ver a dor da pessoa. Você pode ver e sentir dó dela, sentir pena, puxa, que triste, né? E aí depois você segue a vida, o olhar descompromissado. Mas o olhar de Jesus, o olhar de cuidado, ele contempla. E quando nós vamos ver o significado dessa palavra na gramática bíblica, lá no grego bíblico, que é o idioma que foi escrito o Evangelho de Mateus, a gente vê que esse olhar é um olhar penetrante, é um olhar que vê a situação real, é um olhar que vê por inteiro a questão, por dentro, um olhar, é uma visão ampla de fato. E Jesus, quando ele vê a multidão, ele faz essa análise, ele tem esse cuidado, e essa visão, ela gera preocupação de ação. Eu olho para a situação da pessoa e eu já busco no Senhor o seguinte: Senhor, o que eu posso fazer? Senhor, o que eu posso, como que eu posso agir? Que tipo de olhar que você está tendo para as coisas? Lembra que eu falei do facilitador na quinta-feira? O facilitador, ele tem, uma das posturas do facilitador é servir. E ele olha para as coisas e ele consegue identificar oportunidades de serviço. Às vezes a gente vê uma pessoa que ela tem um problema, uma pessoa que ela é difícil, e a gente olha e pensa assim: aquela pessoa é muito difícil, eu vou para outra. Só que o facilitador, ele olha para aquela pessoa ali, tá difícil, ela está passando uma série de problemas, o que eu posso fazer para ajudar? Eu posso ajudar? Senhor, eu posso ser bênção na vida dela? Sabe? Ter esse olhar. O facilitador, chutei a mesa aqui, perdão. O facilitador, ele tem essa preocupação de como ele pode ser resposta. E às vezes a gente não tem esse tipo de olhar. Eu até compartilhava hoje de manhã um testemunho de quando eu fui convidado para pregar na igreja de um amigo lá em São Paulo. E era uma igreja que ficava muito longe de onde eu morava. Então eu peguei o trem, fui para lá. E aí eu ia me encontrar com um colega que tinha saído de um outro bairro. A gente ia se encontrar lá na cidade lá e poder ir para a igreja. E aí o Senhor me deu uma palavra maravilhosa, uma palavra da cura do cego Bartimeu. Para quem não conhece a história, só para contar aqui rapidamente, Bartimeu era um cego e ele ficava à beira do caminho. Ele ficava à beira do caminho ali, e quando Jesus passou, ele começou a gritar e tal. Jesus trouxe ele para perto, curou Bartimeu, e o texto termina dizendo que Bartimeu passou a seguir Jesus. Então aquele que estava à beira do caminho, largado pelo canto, ele encontra o seu lugar e ele ganha um propósito na sua vida. E essa foi a palavra que Deus me deu para pregar lá, e eu fui todo feliz, né? Cheguei lá na estação do trem, estou esperando meu amigo chegar, tá lá eu com a minha Bíblia na mão, estou lá esperando. E aí vem uma senhora, eu estou vendo que tem uma senhora pedindo algumas coisas na estação. Eu fiquei ali na minha e aquela senhora chegou em mim. Quando aquela senhora chegou em mim, ela perguntou assim: moço,
você pode pagar minha passagem? Eu preciso ir para um lugar e eu tô já quase perdendo a hora. E aí, naquele momento, né, já vem aquela primeira resposta, né, que já está na ponta da língua: eu não tenho. Só que eu falei para ela que eu não tinha e ela continuou insistindo. E aí Deus me deu uma apertada que eu senti na hora ali. Sabe quando Deus fala quase que audível ali para você, né? Eu tinha um dinheiro no bolso e eu podia pagar a passagem daquela moça. E aí ela insistiu mais uma vez. Eu falei: tá bom, eu acho que eu tenho aqui. E ainda ficou feio, né? Tinha falado que não tinha. Olha só, né? Falava que não tinha, com a Bíblia na mão. Pois bem, fui lá, comprei a passagem da moça. E aí eu ainda pensando, eu falei: eu não conheço essa senhora, talvez ela está aqui me enganando. Tá bom. E aí tentando justificar na minha mente, né? E aí na hora que eu comprei a passagem, aquela moça pegou o bilhetinho dela, colocou na catraca e atravessou a catraca. Quando ela atravessou a catraca, ela não avançou para ir para o trem, ela virou para trás. E eu falei: meu Senhor, o que essa mulher vai falar? E aí ela virou e falou assim, com um olhar assim emocionado, falou: moço, muito obrigado. Eu estou indo para a igreja, eu estou numa campanha de oração pelo meu marido, e a igreja, eu lembro até a igreja Deus é Amor, lá em São Paulo. Ela falou: olha, eu estou indo e a sua ajuda vai me possibilitar ir lá mais uma vez para orar pelo meu esposo, e lá na igreja eles me arrumam o dinheiro da volta, eu precisava só conseguir esse dinheiro aqui para ir, muito obrigado. Tapa na cara, né? Falei: meu Deus do céu. E aí lá na hora eu já fiquei envergonhado. Falei: meu Deus, me perdoa por isso. Porque a primeira reação que a gente tem é de negar ajuda. E aí eu pergunto para você: aprendeu a lição? Acompanha a história. Fui lá, preguei, contei esse testemunho na igreja, uma choradeira, chorei muito, porque aquilo mexeu muito comigo. Falei: meu Deus, quase que eu não abençoo uma pessoa que estava indo para a igreja, uma irmã em Cristo. E aí pregamos lá e tal, compartilhei o testemunho, acabou o culto, a gente lanchou, tô voltando para casa, pego o trem de novo. E agora eu não estava sozinho, estava com 2 amigos, acho que 3 amigos. E aí a gente sentou no trem, estávamos lá papeando, o vagão estava vazio, estava só a gente. E aí entra um rapaz no trem e entra justamente na nossa frente. Tinha lugar vazio em todo lugar e ele sentou justamente na nossa frente. Eu nem dei bola, continuei lá conversando com meus amigos e tal. E aí aquele rapaz que entrou no trem começou a falar. Eu falei: eita, Jesus, de acabar, mesmo dia, hein? Mesmo dia. E aí eu falei: ai meu Deus. Aí o rapaz chegou e falou assim: vocês são evangélicos? Aí a gente: somos sim e tal. Aí desconversamos e continuamos conversando ali entre a gente. E aí o rapaz perguntou de novo uma outra coisa. Ele falou: vocês estão voltando da igreja agora, tal, que igreja que vocês são? Aí a gente não querendo dar muito assunto, né? Falou: somos metodistas e tal, estamos ali na igreja do amigo, estamos voltando agora para São Bernardo do Campo. Aí ele: que legal, eu sou desviado. Quando ele falou que era desviado, mais uma vez, eu pude sentir Deus falando comigo ali, falando: vai errar de novo? Vai tomar de novo, né? Vai fazer a mesma coisa. E aí a gente resolveu então dar assunto para ele, ver o que ele tinha para falar. Meus irmãos, aquele testemunho foi uma das coisas assim que mais impactou a minha vida até hoje. Eu lembro bem, tem até esse rapaz na minha rede social, a gente virou até amigo, e a gente conversando com ele, ele falou o seguinte, ele falou: olha, eu moro no bairro tal, que era longe do bairro onde a gente estava. Ele falou: eu tive um problema com a minha esposa e eu vim para cá para trair ela e usar droga. Só que quando eu cheguei aqui, eu comecei até a tomar uma cerveja, comecei a beber, mas algo me impediu de fazer uma besteira maior e eu voltei pro trem. E nisso que eu voltei pro trem, eu vi vocês e sentei aqui perto de vocês, e eu creio que vocês têm algo para me, alguma palavra para me dar. É mole? E aí ele falou: vocês têm uma palavra para me dar, eu queria saber o que vocês têm a me dizer. E ele abriu ainda uma outra coisa, ele falou: olha, eu sou desviado, eu era da Assembleia de Deus do Brás, eu era ministro de louvor, só que a minha vida tá uma bagunça, eu me desviei, quase destruí o meu casamento. E aí ali a gente conversou com ele durante todo o trajeto, e quando eu estava chegando na estação dele, na penúltima estação, a gente virou para ele e falou assim: Alex, você quer voltar para Jesus, cara? Volta para Jesus, recomeça a sua história. Resultado, dentro do trem, a gente orou pelo Alex, ele voltou para Jesus ali naquele momento. Pegamos o número dele de telefone, passei o meu. No domingo, aquilo aconteceu num sábado. No dia seguinte, ele me mandou uma mensagem à noite dizendo assim:
Fala, Cleito, só estou passando para te avisar que eu estou aqui na igreja. Eu, minha esposa e minha filha, voltei para Jesus. E aí eu falo para você, meus irmãos, como que nós estamos olhando para as pessoas? Como que nós estamos olhando para as vidas? Às vezes a gente tem um testemunho impactante, né? Algo que aconteceu num dia que foi maravilhoso, só que no mesmo dia aquilo passa batido, no mesmo dia aquilo a gente acaba ignorando. Nós precisamos abraçar essa visão. Aquele dia Deus me exortou, olha, para dormir foi difícil aquele dia, porque eu dei 2 vacilos no mesmo dia, 2 experiências fortíssimas, no mesmo entardecer e anoitecer, no mesmo sábado. E eu falei, meu Deus do céu, eu não posso continuar assim. Eu não posso ficar achando que o fato de eu carregar uma Bíblia debaixo do braço já é o suficiente. Eu tenho que ser bênção. E aí eu pergunto para você, meu irmão, você tem visto as coisas como Jesus? Porque como eu falei lá no versículo 35, o ministério de Jesus é a referência para nós. Ele ensinava, ele proclamava e ele curava enfermos. Nós não podemos achar que nós temos oportunidade e liberdade para viver uma vida só para assistir as coisas acontecerem. Eu digo viver uma vida lidando com indiferença às necessidades dos outros. Nós precisamos lançar esse egoísmo maligno do nosso coração no lixo. Nós precisamos entregar isso nas mãos de Deus, falar, Senhor, eu estou entregando isso e não quero mais saber desse egoísmo na minha vida. Nós precisamos ter esse olhar cuidadoso, nós precisamos ter essa preocupação. Tipos de olhares. Jesus só teve compaixão porque o olhar dele foi um olhar de cuidado, de compromisso, um olhar preocupado com o bem das pessoas. E aí eu avanço agora para o final dessa mensagem com vocês, versículo 37 e 38, que diz assim: Então Jesus disse aos seus discípulos: A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Eu sou um curioso, né, na Bíblia, e eu gosto de pegar algumas coisas e ver contexto histórico, ver significado de palavras. São 2 coisas que eu gosto muito, né? Contexto e palavras. E aí eu peguei esse versículo aqui e eu fui ver alguma coisa, se eu encontrava alguma coisa aqui na gramática, né, grega sobre esse texto, e eu achei uma coisa muito interessante. Seara, aqui nesse texto, não está errado a tradução, seara, de fato, seara está uma tradução boa, só que tem uma tradução melhor, que é colheita. A palavra mais exata aqui seria colheita, que já dá uma ideia diferente para nós. O Senhor Jesus está dizendo o seguinte: olha, a colheita está pronta, os frutos estão aí prontos para serem colhidos, a colheita é grande, mas são poucos os trabalhadores. O que isso significa para nós? Tem muita vida prontinha para ser colhida, tem muita vida prontinha só para ser abraçada. É igual aquela fruta que é só você, está tão madura que se você der um toquinho nela, ela já cai. Tem pessoas que estão quebrantadinhas. Talvez um Jesus te ama já vai ser o suficiente para aquela pessoa ser colhida. Só que aí nós precisamos entender uma coisa: nós precisamos ser trabalhadores de seara e pedir para que Deus mande outros trabalhadores, para que essas vidas não deixem de ser abraçadas, para que essas oportunidades elas não passem diante de nós. Porque talvez você não vai colher, mas uma outra pessoa pode vir depois e colher. Mas essa oportunidade está aparecendo diante de você, então você deve abraçar. E eu vou te dizer uma coisa, eu estava vendo uma pregação de um missiólogo, um homem especializado em estudar a área de missão da igreja, e ele falou uma frase que me marcou demais também. Ele falou o seguinte: o método de Deus é a igreja. O método que Deus escolheu para agir nesse mundo é a sua igreja. O método que ele escolheu. Então, amados, nós vemos aqui nessa passagem que o Senhor Jesus declara: olha, a seara é grande, a colheita é grande, precisamos de trabalhadores. Peçam trabalhadores para o Pai, peçam trabalhadores para o dono da seara. Nós precisamos orar, nós precisamos pedir. E aí eu digo uma outra coisa para você: ou nós somos parte do problema, ou somos parte da solução. Você deve optar, escolher o que você quer para a sua vida. Uma vida sem
sentido, sem impacto, ou uma vida que gere realmente ali, faça diferença nesse mundo. Você pode fazer a diferença de pelo menos duas maneiras, nas duas maneiras aqui, colhendo e pedindo mais gente para colher. Você é chamado para colher e para pedir mais pessoas. Você é chamado para colher e pedir mais trabalhador para a seara. A oração tem poder e nós precisamos crer nisso. Nós precisamos crer que há esperança, que há oportunidade de mudança. Deus quer agir, Deus quer trabalhar. Então, amados, é tempo de fato, repito, de parar de perder tempo. Às vezes a gente perde tempo com muita coisa sem sentido, sem valor, com bobeira nessa vida. E o Senhor, Ele nos chama a parar de perder tempo e focar no que realmente interessa. Eu quero nesse momento estar orando por você, e eu quero convidar você a fechar aí os seus olhos, e que essa palavra ela possa encontrar lugar no seu coração. Eu não sei que ponto que mais falou contigo, mas eu quero orar por você nesse momento e que essa palavra ela seja verdade para todos nós, em nome de Jesus. Feche seus olhos. Senhor amado, muito obrigado por essa tarde, essa noite, esse momento, ó Pai, que nós estamos aqui assistindo essa pregação, essa mensagem. Senhor, continue nos abençoando, continue sendo conosco e, ó Pai, eu te peço que possamos fazer a diferença nesse mundo, que possamos, Senhor, realmente ser trabalhadores na Tua seara, estar prontos a colher, Senhor, os frutos, as oportunidades que o Senhor tem colocado diante de nós. Não permita, Senhor, que a gente viva uma vida sem fazer a diferença. Nós queremos viver uma vida relevante, Senhor. Isso nós te pedimos agora, que em nome de Jesus, o Senhor possa, ó Pai, gravar essa palavra no nosso coração. Nós queremos fazer a diferença. Nós queremos ser facilitadores. Esse mundo, ó Pai, já tem muita complicação, já tem muito problema. Nós queremos ser parte da solução. Por isso eu te peço, Senhor amado, derrama sobre nós esse inconformismo que está escrito lá em Romanos capítulo 12. Ó Pai, nós não queremos nos conformar com esse mundo, mas nós queremos viver, ó Pai, a resposta que o Senhor tem para dar a eles. Nós pedimos, ó Pai, levanta a Tua igreja com unção e autoridade. É a oração que te fazemos, Senhor, te pedindo e te agradecendo em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Senhor, que o Senhor abençoe a sua vida, que o Senhor possa derramar unção sobre ti, que o Senhor possa ser presente na sua vida. Eu quero nesse momento, antes de impetrar a bênção, deixar esse pedido a você. Medite depois nessa palavra novamente, ore em cima disso, veja as oportunidades que Deus está te dando, não deixe de fazer a diferença. Você é bênção de Deus, você é uma resposta de Deus nesse mundo que sofre, em nome de Jesus. Se você crê nisso, quero convidar você a estender a sua mão e receber a bênção do Senhor. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a doce consolação, comunhão e poder do Espírito Santo de Deus repouse sobre sua vida hoje e permaneça para todo sempre. Amém, amém e amém. Uma semana abençoada, meu irmão e minha irmã, em nome de Jesus.